Como que você faz para incorporar a sua versão eu superior, a versão do futuro sua, que já é aquela que você quer, rica, cheia de amor, cheia de tudo que você deseja? Como que você se conecta com essa versão lá no futuro? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Aquela pessoa que você sonha em ser, aquela pessoa, aquela sua versão que é confiante, que tem a vida financeira resolvida, que tem relacionamentos incríveis, que acorda com um propósito definido todos os dias, não é uma fantasia. Ela não está a 10 anos de distância esperando que você sofra, que você lute para chegar lá. Essa pessoa, o seu eu do futuro, já existe. E você pode começar a baixar a consciência dele, os hábitos, a energia para sua realidade agora. Essa seria a versão do seu eu superior conectado com você. Essa ideia é um pouco de transurfing da realidade do Vadizelan, misturada com a lei da assunção do Neville Goddard e do trabalho de identidade de caras, tá? Do Frederick Dawson, que eu já falei para vocês. Eles todos chegaram na mesma conclusão, mas só que por caminhos diferentes. Você não atrai o que você quer, você atrai o reflexo de quem você é, ponto. Eu já falei isso aqui. Então esse vídeo não é sobre você ter uma lista de metas que depois você vai abandonar daqui uma semana. Dane-se as metas por um momento. Hoje a gente vai falar sobre uma mudança de identidade. Vamos falar como você pode, na prática, começar a incorporar hoje essa sua melhor versão. Foi isso que eu fiz e hoje eu colho os frutos disso. Eu vou te dar aqui algumas ferramentas práticas para isso. O mundo está mudando numa velocidade absurda e o que funcionava 5 anos atrás hoje já está obsoleto. Isso não vale, gente, só para as tecnologias, vale para nós também. Se o seu eu atual, as suas crenças, os seus medos, os seus hábitos são como um sistema operacional que está desatualizado, tentando rodar os aplicativos mais modernos do momento, ele vai travar, vai ter um bug, né? Vai ficar lento. Eu gosto de fazer analogia com computador, com informática, porque é muito a minha cabeça, entendeu? Eu programava e tal, então eu tenho muito isso na minha cabeça, para mim ficar mais fácil dar esses exemplos. Se você sente o que eu sentia, sabe aquela sensação de estar sempre um passo atrás? De saber que você tem um potencial gigantesco aí dentro, mas parece que tem uma parede, alguma coisa que te impede de acessar? Você define as metas, por exemplo, eu vou emagrecer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser mais confiante. Isso é como tentar instalar um novo aplicativo no seu sistema. Mas se o seu sistema operacional, essa identidade central, ainda é: eu sou uma pessoa que procrastina, eu sou alguém que não tem sorte com dinheiro, eu sou insegura, o novo aplicativo simplesmente não roda, tá? Porque ele é incompatível com o sistema vai rejeitar essa versão, essa atualização do seu eu. E é por isso que você estabelecer metas da forma tradicional falha para a maioria das pessoas, porque foca no fazer, sem mudar o ser. A verdadeira realização, a verdadeira mudança quântica que eu quero mostrar aqui para vocês, não vem de você adicionar mais tarefas à sua vida. Chega, já deve ter um monte de coisa para você fazer todo dia. Ela vem da mudança de identidade. Então, quando você muda quem você acredita ser, você começa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis para você. Quando eu saquei isso, quando eu comecei a perceber essa sutil diferença, eu comecei a fazer as coisas que eu precisava para realmente ser a versão que eu queria. Você começa a atrair as pessoas, as circunstâncias, as oportunidades que combinam com essa sua nova frequência. E não é mágica, gente. Simplesmente é física. Você está mudando a estação do seu rádio, como eu sempre falo, tá? O universo tem que tocar a música que você está pedindo. Então a pergunta não é por que você vai mudar. A pergunta é, por que diabos você ainda está esperando? Ah, Vanessa, ok, chega de teoria, vamos para a prática. Vamos brincar aqui, eu quero que agora você se torne um arquiteto da sua identidade mais foda. Pega um papel, escreve, ou apenas você fecha os olhos e vem comigo. Vamos viajar no tempo. Eu quero que você se visualize claramente no final de 2026. Esqueça o como você chegou lá. Apenas se veja lá, sua melhor versão.
Primeiros hábitos. Como que essa pessoa acorda? Vamos fazer detalhe, tá, gente? A visualização tem que ser detalhada. Qual é a primeira coisa que ela faz? Ela pega a droga do celular e mergulha no caos dos outros? Ou ela decide que os primeiros minutos são para ela? Para a paz, para a energia dela, para revitalizar a energia vital aqui? Como que ela se alimenta? Como que ela move o corpo? Não com obrigação, mas com prazer. Já está incorporado ali. Ela faz algum tipo de atividade, nem que seja pouca, mas para animar o corpo? E as crenças? O que essa versão acredita sobre si mesma? Quando ela olha no espelho, o que ela vê? Defeitos ou poder? O que ela acredita sobre o dinheiro? Que é uma fonte de estresse ou é uma ferramenta de criação abundante? O que ela acredita sobre o amor? Que é um jogo de sorte, de dor, ou que é uma parceria de crescimento, de alegria? Os relacionamentos com as pessoas ao redor dela são pessoas que drenam a sua energia, que reclamam, que te puxam para baixo? Ou ela está cercada de pessoas que a inspiram, que celebram suas vitórias, que a desafiam a ser cada vez melhor? Como que ela age nesses relacionamentos? Como uma pessoa carente que precisa de validação? Ou como alguém autossuficiente que não precisa de ninguém para ser feliz? Agora vamos para a parte energética. Como que é a energia dessa pessoa? É uma energia de correria, de ansiedade, de eu tenho que fazer, de obrigação? Ou é uma energia de calma, de foco, de poder centrado, de quem sabe o que está fazendo e como fazer? Como ela lida com o desafio? Ela entra em pânico ou ela respira fundo e pergunta: ok, o problema eu já tenho, qual é a solução aqui? E o mais importante de tudo, mapeia a paisagem emocional do seu eu do futuro. Como que essa pessoa se sente, sentimento, sensação, na maior parte do tempo? Qual é a palavra que vem na sua mente agora? É paz? É liberdade? É alegria? É poder? É confiança? Porque o sentimento é a sua bússola. É a sua assinatura vibracional, como a gente sempre fala. A assinatura vibracional da sua melhor versão. Então, sinta esse sentimento agora. Mesmo que por um segundo, mesmo que você não acredite em nada do que eu estou falando. Traz essa emoção para o seu corpo. Como que essa pessoa, que é a sua melhor versão, se sente? Ela é confiante. Gente, pensa comigo. Isso que a gente acabou de fazer aqui não foi um devaneio, uma imaginação sem sentido, uma historinha para boi dormir. Você acabou de criar a sua planta arquitetônica, a planta do seu eu futuro. Aqui eu fiz uma versão rápida, mas você pode fazer ela do jeito que você quiser depois. Você agora tem um projeto claro de quem você está se tornando. Eu coloquei aqui para te dar exemplo, tá? Mas você faz do jeito que você quiser. Ok, Vanessa, agora eu tenho a planta. Mas como é que eu faço o prédio, né? Porque o prédio dos seus sonhos parece que está longe. Como que a gente constrói essa ponte entre a planta que você criou aqui do seu eu e o prédio construído? O seu eu do futuro. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Mas você não vai, porque você vai usar 3 ferramentas que eu vou te dar aqui para te ajudar. Primeira coisa, ferramenta 1, microações de identidade. Você vai esquecer as mudanças drásticas, porque elas assustam o seu cérebro e elas ativam a autossabotagem. Sabe aquela coisa, é muito grande, eu não consigo fazer, você desiste logo no início? O segredo são as microações do dia a dia. Passinhos diários, minúsculos, quase ridículos, gente, mas que incorporam uma qualidade do seu eu do futuro. Seu eu do futuro, vamos dar exemplo, né? Seu eu do futuro é financeiramente responsável? Qual seria a microação de hoje? Não é investir R$1.000, é abrir uma poupança, sei lá, e guardar R$10. Tô dando exemplo, cada um vê a sua possibilidade. Seu eu do futuro é saudável? Qual que é a microação de hoje? Não é correr 10 quilômetros.
é beber um copo de água agora, com a intenção de nutrir o seu corpo. Seu eu do futuro, sei lá, é um autor famoso? Qual que seria a microação de hoje nesse caso? Não é escrever um livro, um capítulo, é escrever uma frase. Percebeu? Essas microações, gente, são como votos que você deposita numa urna da sua nova identidade. Cada uma dessas microações diz para o seu subconsciente, viu? É isso que nós somos agora. Você está reforçando quem você é, com pequenas atitudes que você não deixa para lá. Você faz hoje, agora, está ao seu alcance nesse minuto, enquanto você vê esse vídeo. Ferramenta 2. Isso aqui a gente vai chamar de dieta da sua alma. Eu li um livro que chamava Dieta do Espírito. Eu não lembro de quem é, mas se vocês quiserem procurar, não sei se só tem aqui em Portugal ou tem aí no Brasil também. Mas vale a pena. Dieta do Espírito, é bem legal. Fala sobre isso. E mais detalhes. Você é o que você consome. E isso, gente, não é sobre comida. É sobre a informação que você permite entrar na sua mente, na sua cabeça. O seu eu do futuro assistiria a noticiários que só falam de desgraça por 2 horas? Ele seguiria pessoas nas redes sociais que fazem ele se sentir inadequado? Ele participaria de grupos no WhatsApp que são um festival de fofoca, de reclamação, só gente reclamando, se criticando? Provavelmente não, né? Ser um criador exige que você se torne um guardião do seu campo energético, entendeu? E o que isso significa, Vanessa? Seleção. Você precisa ser seletivo. Põe essa palavra na sua cabeça, seletivo. A partir de agora. Selecionar sua mídia. Selecionar o que te drena. Seguir pessoas que te inspiram, que te ensinam. Troca as notícias por um podcast que te agrega alguma coisa, que te ensina alguma coisa, sei lá. Seleciona suas conversas. Você não precisa cortar todo mundo da sua vida, mas você pode limitar o tempo gasto em conversas que não levam a nada, de baixa vibração. Aprenda a dizer. Será que a gente pode falar de algo mais positivo? Será que a gente pode mudar o foco da nossa conversa para algo melhor? Algo que agrega? Você está alimentando a sua mente para que ela se torne o cérebro do seu eu do futuro. Hoje. Não é só visualização. Você está fazendo coisas que o seu subconsciente vai entender que hoje você já está se tornando essa sua melhor versão. Esse seu eu do futuro. E quando você faz isso, você está fazendo, sabe o quê? Você está se identificando com o seu eu superior. Você está na mesma vibração, na mesma frequência. Você está se colocando, baixando, fazendo um download da mesma frequência do seu espírito, do seu eu superior, daquela parte, os 99% que eu sempre falo, que são você além do físico, que aqui é só 1%, como diz na Cabala. A gente é só 1% aqui do que a gente é de verdade. Os outros 99% são nosso eu superior, tá lá, controlando tudo. Então você está se conectando com essa sua parte, com essa sua versão maior, que vai trazer esse eu do futuro que você quer. É isso que você está fazendo com essas microações todo dia, mesmo que você não acredite. É isso que você está dizendo para o seu subconsciente. E é essa energia que você está baixando para você de outro plano, de outra dimensão. Gente, aqui eu gosto de dar coisa prática que a gente consegue fazer no dia a dia e sem ter necessidade de pegar um caminhão de coisa para fazer, porque isso não funciona para ninguém. Para mim não funcionava. Tá? Eu tive que começar com coisinhas diárias, que é isso que eu tô falando pra vocês. Aí faz quem quer. Só tô aqui falando qual que é o caminho. O meu caminho, agora vocês têm que achar o de vocês. Ferramenta 3. Aqui entra aquela lei da assunção na prática, sabe? A do Neville Goddard, que eu também gosto bastante. Você começa a agir a partir do estado desejado, antes que ele se manifeste completamente. Porque o seu cérebro ele não sabe a diferença entre uma experiência real e uma imaginária. Eu já expliquei aqui para vocês. Quando você age como se você estivesse vivendo aquilo, você está reconfigurando seus caminhos neurais. Você está criando novas sinapses no seu cérebro. Como que o seu eu do futuro olharia para o cardápio de um restaurante? Com medo dos preços
ou com calma de quem escolhe o que quer. Tenta incorporar essa calma na próxima vez que você sair. Como que o seu eu do futuro, que é confiante, entraria numa sala de cabeça baixa ou com os ombros para trás, ereto, de sorriso leve? Pratica essa postura, não custa nada, você não está pagando nada por isso. Gente, entenda que não é sobre mentir para si mesmo, não é sobre ser falso. Eu também pensava isso. Eu tô mentindo, isso não é verdade. É sobre ensaiar o papel que você escolheu para si mesmo, até que ele se torne a sua segunda natureza. Você está fingindo até que seja verdade. Sabe aquela velha história, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade? Mais ou menos isso. Você tem que incorporar isso no seu dia a dia. Bom, agora que você já tem essas ferramentas, já te falei como fazer, vamos criar uma estrutura aqui mental para a gente usar isso. Rituais simples, que vão cimentar essa nova identidade no seu dia a dia. Vamos lá, ritual 1. A prática da incorporação matinal. Vamos lá, 5 minutos de manhã que vão mudar o seu dia, que é o que eu faço. Eu não fazia antes, depois mudei, comecei a fazer, e isso me trouxe, assim, resultados absurdos. Antes de você pegar o celular, tá? Assim que você acordar, você vai se sentar na cama, vai respirar fundo 3 vezes e vai fazer isso. Pergunte: quem eu escolho ser hoje? Aquela respiração profunda do abdômen 3 vezes e essa pergunta, só. Depois, antes de sair da cama ainda, você vai invocar o seu eu do futuro. Você vai lembrar daquela imagem que a gente viu agora há pouco. E principalmente do sentimento que você mapeou aqui comigo. Incorpora por 3 minutos. Apenas sinta essa energia no seu corpo. Sem pensar em nada. Sem pensar se está dando certo, se é mentira, se não é. Eu só quero que você finja, se você não for, se você achar que é uma mentira. Então finge que está acontecendo. Sinta a confiança, a paz, a liberdade. Só por 3 minutos. Não vai matar ninguém. Imagina essa energia preenchendo cada célula sua. Respira essa identidade, como se você fosse aquilo. Você está começando o dia como um termostato, não um termômetro. Lembra que eu já expliquei isso aqui em outro vídeo? Você está definindo a sua frequência antes que o mundo tente definir por você. Antes do seu dia começar. Isso é muito importante. Por isso que tem mantras aqui no canal que eu coloco. Ouça ao acordar. É para isso. Aquele despertador de Axis, por exemplo, é para isso. Tem aqui no canal. Quem quiser ver lá, tá aí. Tem muita visualização, inclusive. Ritual 2. Depois que você fizer isso, antes de levantar da cama, você fez tudo isso. Isso aqui é a estrutura da sua tomada de decisão. A sua bússola interna para o seu dia. Aqui eu falo em dia, gente, porque a gente só tem o dia de hoje, tá? A gente só tem o momento de agora. Eu não vou pensar daqui 5 anos. Eu vou pensar agora como eu seria daqui 5 anos. Entendeu? Porque eu só tenho agora. Ao longo do dia, você vai enfrentar dezenas de escolhas, certo? Desde o que você vai comer até como você vai responder um e-mail difícil. Em cada encruzilhada, ao invés de você reagir no piloto automático, fazer o que der na cabeça, você vai pausar 10 segundos, vai contar até 10 e vai fazer a pergunta mágica. Conta até 10 ou vai tomar um copo de água antes de fazer essa pergunta. Antes de tomar qualquer decisão. O que é que a minha melhor versão, o meu eu superior, meu eu do futuro, faria nessa situação? A resposta vai vir para você na hora. E, gente, ela quase nunca vai ser a opção mais fácil ou reativa, tá? Ela sempre vai ser a opção que está alinhada com o seu crescimento. Essa pergunta simples é a sua bússola para te manter no caminho da sua nova identidade. Perceba isso. Ritual 3. Eu chamo de ciclos de feedback. É o diário do seu alinhamento. No final do dia, você vai gastar 5 minutinhos com um caderno. Aquele caderno que eu falo para você anotar suas coisas, lembra? Você já tem que ter esse caderno aí. Se você está me seguindo, você já tem esse caderno aí. Não custa nada. Caderno, folha, sei lá. Isso não é um diário de querido diário, hoje eu fiz isso. Não é nada disso. É um log de dados do seu alinhamento. Você vai responder 2 perguntas. Em que momento hoje
eu agi ou me senti como o meu eu do futuro? E vai escrever lá. E a segunda pergunta, em que momento hoje eu agi a partir da minha identidade antiga ou reativa? Você vai observar, vai escrever também, você vai observar essa resposta sem julgamento, tá? Só olhando, como se você estivesse lendo a coisa de outra pessoa. Porque isso vai te dar consciência, você vai começar a ver os seus padrões. Onde você está progredindo, onde você precisa de mais atenção. É o seu sistema de monitoramento para garantir que a sua construção está seguindo a planta que a gente criou lá no começo do vídeo, lembra? A sua planta arquitetônica da sua casa, do seu prédio, sei lá. Quando você começa a fazer esse trabalho, gente, alguma coisa mágica acontece. Não é um trovão, é uma mudança sutil, que vai se tornar um tsunami. Você começa a sentir mais clareza, a confusão mental, ela começa a se dissipar aos poucos. Porque você sabe quem você está se tornando e para onde você está indo. Você não está mais perdido no caminho. Você começa a encontrar e a experimentar mais propósito na prática, no seu dia a dia. Porque as suas ações diárias, elas estão direcionadas. Mesmo as pequenas, elas estão com uma energia da sua visão futura. A vida para de parecer uma luta sem sentido, ela se torna um projeto seu. Você começa a sentir o fluxo, as coisas começam a se encaixar sem você perceber. Você atrai oportunidades, pessoas que ressonam com a sua nova vibração. Você muda a vibração, o universo começa a te tratar como a pessoa que você decidiu ser. Mas, gente, não adianta eu falar isso aqui todo dia pra você ouvir meus vídeos todo dia, 1500 vezes, se você não fizer. Tudo que a gente fala aqui, porque eu recebo muito e-mail de muitas pessoas, não só e-mail como mensagem lá no Instagram e mesmo aqui no YouTube, de pessoas me dizendo assim, ai Vanessa, tudo isso é muito bonito, né? É muito bonito da gente ver no YouTube, para vocês aí ganharem visualização, mas na prática não funciona. No dia a dia tem um monte de conta para pagar, no dia a dia tem a depressão, no dia a dia tem as coisas, as brigas, tem as coisas que sufocam a gente. Eu sei, vocês acham que minha vida é perfeita, não tem nada disso. Não, não é isso, gente, que eu tô falando. A vida de todo mundo é complicada, porque nós estamos numa criação complicada. Porém, a gente precisa fazer alguma coisa para tentar viver melhor, não é? E se você está aqui vendo esse vídeo, ou vê os meus vídeos, ou de outras pessoas, você está tentando ter uma vida diferente da que você tem hoje. E se você quer realmente, pratica as coisas que você ouve, não só fica ouvindo. Como eu falo, as pessoas reclamam que os cursos falam as mesmas coisas, os vídeos falam as mesmas coisas. Ou então, pior, tem gente que fala, não tenho dinheiro para pagar curso, porque vocês só querem vender curso, não sei o quê. A questão não é essa. Eu tô dando aqui pra você os passos que eu uso todos os dias, de verdade, gente, de coração. É o que essas coisas todas que eu falo pra vocês aqui eu uso. Posso não usar todas todo dia, porque ninguém é perfeito, né? A gente é humano. Mas eu tento usar nos poucos momentos que me sobram das coisas que eu tenho pra fazer do dia, essas técnicas, essas coisas pequenas que eu digo pra você fazer, as microações, não só desse vídeo, de outros também que eu falo aqui. Porque é isso que eu uso. E se eu tô aqui ensinando pra você o que eu uso, eu consegui, você acredite ou não, eu tenho a vida que eu quero. Mas se você quer ter a vida que você quer, você tem que fazer alguma coisa, gente. Como eu sempre falo, levanta a bunda da cadeira e faz alguma coisa por você. Se você só ficar rolando o feed, vendo vídeo, vendo Instagram, vendo as coisas e não fizer nada, não vai mudar nada. Você vai continuar perdendo seu tempo. Então, para de preguiça, gente. Para de preguiça. Eu sei que dá trabalho. Como eu sempre falo aqui, não é você sentar numa cadeira e ficar imaginando a vida dos seus sonhos que ela vai cair do céu na sua cabeça. Não vai. Você tem que tomar atitudes. Mesmo que pequenas, mesmo que diárias, mesmo não, diárias. Porque você só tem hoje, lembra disso, eu só tenho hoje. Então, o que de melhor eu posso fazer para mim hoje? E começa a anotar esses insights que você tiver, por exemplo, esses vídeos meus que você vê, ou de outras pessoas, ou dos cursos que você faz ou não faz, compre e deixa lá, ou dos livros que você lê. Anota uma ou duas coisas. É isso que eu faço, tá? De tudo que eu vou aprendendo das aulas, porque eu continuo fazendo cursos, estudando, lendo livros, vendo
teorias diferentes. Eu não paro nunca, porque eu sou assim, eu gosto disso. Além de praticar e de querer ser uma melhor versão a cada dia, eu gosto disso, me inspira. Isso me dá motivação todo dia para continuar. Então eu pego lá nesse meu caderno que vocês têm que ter aí também e escrevo. Eu vi um vídeo, por exemplo, sei lá, esse vídeo aqui. Eu vou lá e eu dou um pause. Eu faço isso literalmente. Eu dou um pause nos momentos que mais me interessaram, por exemplo, que mais me deram insights, assim, que eu achei, putz, isso aí ressoa comigo. Vou lá, dou um pause e anoto aquilo que a pessoa falou, aquilo que eu achei interessante e importante. Anoto como uma nota mesmo. E vou anotando. Não precisa ter estrutura, não precisa ser uma carta, um livro, nada disso, gente. Só anota. Isso aqui, insight, para você lembrar. E durante o dia, quando você se sentir mal, você sentir que as coisas não estão indo para frente, tal, dá uma lida nessas coisas que você vai anotando, para você lembrar os insights que você teve quando você estava perdendo tempo vendo um vídeo desse tamanho aqui. Porque se eu faço esses vídeos mais longos, tentando explicar passo a passo, é para tentar fazer entrar na cabeça de vocês alguma coisa. Quem quer ser melhor para si mesmo, porque nos outros, esquece os outros. Eu coloquei um post esses dias aqui na comunidade dizendo o seguinte: não se esqueça de você, porque senão ninguém vai lembrar, alguma coisa assim. Ou cuide de você, porque ninguém vai cuidar, alguma coisa assim. Depois vocês veem lá. É exatamente isso, gente. Não espere que outras pessoas vão vir aqui cuidar de você, vão te amar o suficiente por você, vão fazer as coisas por você, porque ninguém vai. Ou você faz ou ninguém vai fazer. Então, abre essa cabeça e vai fazer. Senão sua vida vai continuar esta merda que tá hoje. Desculpa a palavra. Muita gente vai falar, você poderia ser mais educada. Tô muito preocupada, entendeu? No dia a dia vocês falam assim e eu também falo. Todo mundo fala. Então por que aqui a gente tem que ser diferente? Aqui a gente tá conversando como amigo, certo? Pelo menos eu tô tentando. Se você não quer ter a vida que você tem hoje, e eu acho que é por isso que você tá vendo esse tipo de vídeo, senão você estaria vendo outra coisa, faça alguma coisa por você. Porque ninguém vai fazer, tá bom? Anota aí no seu caderno. Esse é o recado do seu vídeo. Acabei por hoje, já falei demais, tô cansada. Se alguém tiver interesse nos meus atendimentos, nas minhas redes sociais, nos meus cursos, etc., links na descrição do vídeo. Beijo, até a próxima.